basicamente todos os elementos de rede. E todos os equipamentos hoje em dia já têm suporte a SNMP. Depois, a próxima fase seria gerar relatórios para acompanhar o desempenho desses equipamentos. E aí tentar identificar onde estão os gargalos para sanar os possíveis problemas. E aí eu vou só dar uma introdução breve aqui sobre o protocolo, né? Não sei se vocês conhecem SNMP. Então, basicamente, é o protocolo padrão de gerenciamento, que tem uma RFC, a 1157, e que tem 3 pontos chaves aí, que é o Management Information Base, que é onde vão estar as informações, né, em forma hierárquica, que vai publicar os dados do equipamento, os dados de performance, principalmente, que nós vamos querer ver aqui. E aí tem os agentes que implementam esse conjunto de variáveis, né, que é chamado de MIB. Então, um agente, por exemplo, num Linux é um daemon, né, um programinha que gera essas informações, captura essas informações da máquina e disponibiliza em formato de MIB. E do outro lado, tem a aplicação que vai coletar essas informações. E também o SNMP permite que eu atue no equipamento, alguns equipamentos, eu consigo setar propriedades através desse protocolo, em consequência do que eu estou lendo. Então eu vou lá na variável, pergunto como está a performance de alguma coisa, por exemplo, de interface de rede, e depois eu consigo modificar parâmetros para alterar o comportamento do equipamento e tentar resolver o problema. Então aqui só uma figura para tentar ilustrar o que eu falei, né? Você tem lá o agente dentro de um servidor, por exemplo, tem a MIB e dentro da MIB uma variável. E a aplicação de gerência, ela vai ficar consultando essas variáveis, né, no tempo. Elas podem alterar conforme a performance do equipamento. E aqui é só um exemplo de como é organizado as variáveis dentro da MIB. Né. Por exemplo, eu estou pegando ali uma variável padrão do system, que é a descrição do equipamento. E cada nó ali dessa árvore, né, tem uma tradução que vai gerando esse número, que é o OID, que é onde eu coloco na ferramenta para ela fazer a coleta. No início, a gente não tinha achado essa biblioteca. E a gente fez um wrapper para aquela biblioteca UCD SNMP, em C. A gente fez um wrapper, funcionou bem, porém tinha algumas limitações. E para suprir essas limitações, a gente achou essa PY SNMP. Do que eu posso destacar aqui, é aquela implementação por Python, então ela roda tanto Windows, Linux, sem restrições. E para a gente foi muito interessante esse ponto dela poder construir agentes. Não só aplicações de gerência, mas também agentes. Eu vou dizer por quê. O fato, já falei, né, dela ser multiplataforma e ter um baixo consumo de recursos. Porque um dos problemas dessas aplicações é que elas vão ficar rodando constantemente. Né? Então ela tem que ter baixo consumo de recursos, de preferência não ter leak, para não parar. Bem, então, para a gente foi interessante o fato daquela biblioteca poder implementar um agente, porque surgiu nesse momento a necessidade de criar um agente para uma solução que um cliente nos procurou, né? E é uma empresa que fabrica repetidores para sinal celular. E essa empresa, ela, por exigência de operadoras, ela precisava disponibilizar um agente SNMP para esses repetidores. Só que esses repetidores, eles ficam nas antenas e, por exemplo, não tem internet. Eu não consigo chegar via TCP/IP numa antena dessas. Então, a única forma de gerência é eles fazerem conexão de escada
por um protocolo proprietário e fazem a coleta disso para um software que eles já têm. Então eles fazem a coleta desses repetidores, uma série de informações como temperatura, potência da antena, enfim, uma série de parâmetros que eles têm que ficar medindo para detectar se o repetidor está funcionando ou não, se uma antena está conseguindo transmitir ou não o sinal do celular. Então nós fomos contratados para fazer um agente que também tivesse uma cola com essa aplicação e fizesse a coleta dos dados dos repetidores. Aí a gente usou o módulo PySerial, né? Implementamos aqui o protocolo deles. E aí via modem a gente conectava, né? Esse aqui na verdade é um Linux, rodando uma aplicação que de um lado falava RS-232 via modem com esses repetidores, coletava essas informações e publicava aqui nesse agente, que a gente também implementou e fez aqui a tradução. Aí dessa forma a operadora que já tinha a sua aplicação de gerência conseguia falar um protocolo padrão com essa máquina que na verdade de forma transparente refletia os parâmetros do repetidor. E aí foi um projeto bastante interessante, teve bastante sucesso. E aí serve para ilustrar a necessidade ou a aplicação para desenvolver um agente usando a biblioteca SNMP. Aí depois disso aqui tem já um exemplo de uso da biblioteca, só que agora para fazer a coleta de informações. Então no caso, eu instanciei aqui, importei aqui os módulos da biblioteca do PySNMP, fiz um comandinho aqui para parametrizar qual a máquina, qual a string SNMP, qual a porta UDP e qual a variável que eu vou estar consultando. Só fazendo isso eu já consigo trazer a variável e o valor dela. Com isso a gente começou a desenvolver uma aplicação um pouco mais elaborada e com muito mais informações. E também utilizamos muito esse PyRRD2, que é o wrapper do Round Robin Database, que é utilizado no MRTG, que é feito pelo Tobias Oetker, que é usado em muitas ferramentas de monitoração de rede e outros tipos de informação, como coletas em série, né, de informações de temperatura, utilização de banda, carga de CPU. Ele é muito interessante porque na API você já consegue extrair os dados. Ele é um banco de dados que você vai armazenando as informações, ele faz consolidação desses dados e você define no momento da criação qual é o tamanho, dependendo do quanto você quer armazenar de informações. Se eu quero armazenar um ano, um mês, uma semana, ele já faz a consolidação. E o fato de ser o Round Robin Database, ele vai sobrescrevendo os dados antigos. Então, com isso, você não explode o seu file system com um monte de informações que, às vezes, é desnecessária, depois de um determinado tempo de uso. Bem, e aí, a gente começou o processo de implementação dessa ferramenta chamada gPing. Mas antes eu também vou mostrar, só citar aqui, que eu também achei na internet recentemente, esse Zenos. Na verdade o Rodrigo que achou e me deu toque. Que é uma ferramenta bastante interessante, desenvolvida em Python. Na verdade ela segue o modelo das aplicações que tem hoje de monitoramento de rede, tipo HP OpenView, Nagios, Big Brother. Mas o interessante dela é que ela é escrita em Python. Não só isso, ela integra também uma série de ferramentas open source para tentar trazer essa quantidade de informações para a gente conseguir ter uma ideia da rede. Então ela tem lá, usa o MySQL, o RRD2, o ODB, ela é multithread, também implementa alguns módulos em Twisted. É integrado com Zorp, uma integração bastante interessante.
Ele usa também o Cricket, que é feito em Perl, roda no Linux. E apesar dele ter desenvolvimento desde 2002, recentemente é que eles lançaram o site, né, o Xenos.org, em fevereiro de 2006, e ele está na versão 0.19.4. Eu vou mostrar só algumas telas aqui para a gente ter uma ideia do que é a aplicação. Não sei se alguém conhece aplicações de monitoramento, normalmente seguem mais ou menos esse jeitão aí. E é a forma dele emitir relatórios, identificar os equipamentos. Ele tem uma série de interfaces interessantes. Mas basicamente não tem assim, para o usuário, não tem muita novidade. Segue a receita de bolo. E agora eu vou apresentar o GPinger, que é o que a gente desenvolveu. Apesar do nome ser GPinger, ele aqui já não é simplesmente um pingador, vamos dizer assim. Ele já acrescentou muitas outras informações que o nome já não reflete tanto. Mas como a gente tem esse produto instalado em alguns clientes, acabou ficando. Então, a arquitetura dele basicamente é utilizar uma SQL, e ele também pode guardar os dados coletados no database que o cliente tem. Normalmente ele quer armazenar essas informações para também, se de repente ele quiser extrair alguma informação, ele pode ir lá e usar o SQL Server, o Oracle dele, sem problemas. Uma aplicação multithread, e a interface dela web é integrada com o Apache. Ele integra também o MRTG, roda em Linux, e a gente vem desenvolvendo ele desde 2003. A gente já queria ter feito uma reescrita dele usando coisas novas, mas isso está no to-do, a gente ainda não teve tempo. E a interface dele foi ao contrário das outras, de querer seguir mais ou menos um padrão. A gente fez o contrário, a gente foi para o cliente, né, para os administradores de rede, de alguns clientes nossos, e fomos perguntando para eles o que seria a cara de uma ferramenta dessas. Já que muitos não tinham uma aplicação, a gente começou a desenvolver isso com o respaldo deles. E aqui a tela principal um modelo mais ou menos comum, as empresas terem várias filiais distribuídas, né, e centralizadas na matriz onde está o core, né, de TI. E normalmente é onde é feita a monitoração de toda a rede. E aí, normalmente o que acontece? O administrador de rede não quer ter muito trabalho, ele quer ir direto, ser informado rapidamente, e ir direto no ponto que está com problema e tentar resolver antes que comece a pegar fogo em tudo. Então, uma das telas é essa. É um resumo, é um panorama do que está acontecendo na rede toda dele. E aqui, alarmou algum equipamento, algum elemento em alguma filial ou mesmo na matriz, já começa alarmando aqui nessa tela. Então, aqui é a tela principal. Então, identificando um problema lá num determinado site, ele vai acessando as telas, né? Você vai clicando ali naqueles são links daqueles objetos, e você vai se aproximando do equipamento que está com problema. E aqui você já tem uma identificação visual que, à medida que o usuário vai utilizando o sistema, ele vai identificando e fica rápido dele descobrir o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui um servidor está com falta de espaço em disco, e o outro ali está começando com problema de processos, está estourando processos. E a ferramenta também apresenta facilidades para eu conseguir customizar esse tipo de... dizer aonde que ele tem que começar a alarmar para identificar o erro. E aí tem uma série de parâmetros que ele consegue definir ali para saber nas máquinas dele onde isso é problema e onde não é.
Antes disso, a ferramenta prevê que você consegue adicionar um determinado equipamento, né? Você consegue aqui, simplesmente passando algumas informações, como uma descrição do equipamento, o IP dele, se ele qual é o tipo de servidor, se é um roteador, servidor Windows, Linux, e a community, que é uma espécie de assim, uma senha para ele conseguir os dados desse equipamento. À medida que eu faço isso, eu peço para fazer o discover, ele vai rodar um script que vai chamar aquela biblioteca SNMP e fazer uma série de consultas no equipamento para eu saber se eu posso monitorar esse equipamento ou não. Em suma, se ele está rodando um agente SNMP e se ele se tem todas as variáveis que eu quero monitorar, que seriam ocupação de CPU, memória, número máximo de processos, espaço em disco, interface de rede. E aqui eu já fiz um discover, já consegui identificar o equipamento. Eu sei que ele tem 2 interfaces de rede, que ele tem 3 partições ou 3 discos. E aí basta eu parametrizar aqui para dizer aonde que eu tenho que gerar alertas. E o reflexo disso o GPing vai ficar rodando e coletando dados de todos os equipamentos cadastrados, e ele identificando a falha, ele manda e-mail, faz esse alerta visual, e o administrador já tem informações para tentar corrigir o problema. Além disso, ele disponibiliza informações interessantes, que é a performance do equipamento. Então, o equipamento começou a alarmar, eu vou lá e tento identificar também o que está acontecendo, se é consumo de memória, se é CPU, número de processos, e aí eu consigo tirar algumas conclusões disso. Também consigo monitorar processos, saber se o processo está no ar ou não, tudo isso extraindo informações da MIB do agente SNMP. Além disso, esses dados são armazenados dia a dia, né, e aí no tempo eu consigo extrair relatórios com essas informações. E aí eu posso tomar decisões, por exemplo, se eu estiver precisando fazer um upgrade do meu link de internet, eu já vou ter essa informação antes de começar a estourar e o negócio parar, e até eu fazer a negociação desse link já gerou uma série de problemas aí. Isso acaba facilitando bastante. Também tem os relatórios mais detalhados, relatórios de médias, de consumo de parâmetros aqui, né, de CPU, memória, processos. Isso tanto de servidores como também de roteadores. E a ferramenta, com esse respaldo de tentar ajudar os administradores de rede, a gente consegue ter aí uma customização a pedido do cliente. Então, conforme o cliente pede para ter uma visão, a gente vai lá e implementa da forma que ele se sinta confortável para fazer o gerenciamento. E os nossos principais usuários desse sistema é a Carlson Wagon Lee, Skincariol, Pernod e a própria GPR, que gerencia o seu site com essa ferramenta. Bem, então aqui eu consegui ter informações de disponibilidade e capturei uma série de informações de performance da rede para conseguir atuar e corrigir problemas. Só que, além disso, eu vejo que não foi suficiente essas informações. Porque eu tenho lá performance, sei que o meu link está 100% ocupado, mas eu não sei o que está ocupando isso. Quem é o culpado? Não sei botar a culpa em ninguém. Então ainda continua difícil resolver o problema. Aí então a gente explorou uma técnica, né, que é o sniffer, a captura de pacotes, para tentar identificar um perfil de tráfego. Ou seja, identificar quais os serviços estão ocupando mais recursos
na minha rede ou no equipamento, ou seja, onde for. Então, basicamente, a gente usou a biblioteca Pickup, que é um wrapper do libpickup, e o dpkt, que faz a decodificação dos pacotes. Importei lá só um inet2a para fazer a tradução para string dos endereços IP. E é um processo muito simples. A captura em si é simples. Basicamente é você instanciar lá a pickup, setar um filtro, e na verdade aqui eu botei um filtro só para exemplificar, que eu posso identificar aí certos pacotes, certos serviços. Eu posso colocar, por exemplo, só quero saber o tráfego web. Então eu botei lá, nesse caso eu botei até só os pacotes web para o destino, né? Só capturar o que está indo para o destino na porta 80. Depois que eu faço essa captura, eu posso ficar aí em loop, capturando isso eternamente. Em algum ponto eu tenho que tratar isso para recuperar as informações. Então eu vou armazenando isso, sei lá, de repente num buffer, armazeno uma série de pacotes, e aí depois eu quero extrair estatística dessas informações para, sei lá, botar um gráfico, botar no meu banco de dados e depois tratar essa informação com mais detalhe. E aí o que eu fiz só é navegar nesses pacotes, né, fazendo lá o for, e usando o pacote dpkt só para traduzir esses caras de forma que eu consiga pegar os campos específicos que me interessam para eu conseguir fazer o processamento e traçar o perfil de tráfego. Então aí no caso eu só botei um exemplo que eu estou imprimindo só o IP origem-destino e a porta origem-destino. À medida que eu vou guardando essas informações, eu posso depois começar a tratar esses dados e aí começar a ter realmente uma visão do que pode estar acontecendo na minha rede. E aí eu já consigo tirar algumas conclusões do perfil do meu tráfego. E aí eu fiz um simples gráfico do tráfego TCP, considerando os 10 maiores usuários, né, os 10 serviços que mais utilizam performance. Isso também só utilizando o UDP. E basicamente é isso. Isso seria utilizando uma técnica de sniffer, né? Não é assim a melhor das abordagens. E talvez fosse interessante rodar isso só no momento que você precisa identificar um momento pontual de um problema, ou fazer isso em determinados períodos, só para você ir identificando essas informações. Existem outros protocolos mais sofisticados, como o NetFlow da Cisco, só que o NetFlow da Cisco só vai estar em roteadores. Existem implementações em C desse protocolo, que pode ser implementado num servidor, por exemplo, e capturado por um outro daemon em C, mas que tem uma interface para você customizar os dados em Python, que é o Flow daemon. E por último, só para mencionar aqui, falar um pouco do Skype. Não sei se alguém já ouviu falar, mas para quem não ouviu falar e gosta de hackear um pouco, esse cara ele também faz a captura de pacotes, só que em forma interativa. Aliás, ele faz captura e também injeção de tráfego. Você pode simular pacotes na sua rede para tentar explorar vulnerabilidades, alguma coisa desse tipo. Mas o que eu acho mais interessante é a parte de captura. E ele tem, então, funções como programas como Nmap, TCP-dump, de captura, etc. Então esse cara tem uma série de funções. Na verdade, você executando ele te manda para um prompt tipo Python, e você tem uma série de funções aí. Mas a que eu vou comentar aqui é só de sniffer, né, que faz captura de pacotes. E aqui a gente vê que é super simples fazer essa captura.
você só usa essa função, atribuindo para uma variável aqui, que é do tipo sniffed, e eu defino um filtro, por exemplo, se eu quiser definir um filtro, por exemplo, só Tata 8080. Vamos supor que eu esteja fazendo aí o que o Cheru falou no início, de querer verificar a header dos pacotes HTTP, em particular para o ZOP, e quero capturar aí uns 200 pacotes e depois analisar todos os campos. Então ele traz de cada pacote todas as informações, desde o quadro Ethernet, né, o endereço destino, origem, até IP, TCP, e vai se aprofundando. E você tem todas as informações. Ele já traz formatado, bonitinho, como eu estou exemplificando aqui. Eu consigo chegar em um pacote, o protocolo TCP, a porta origem. E eu tenho aqui facilmente essa informação. Então, para descobrir aí alguns problemas e aplicações de rede, isso é bastante interessante. Para quem gosta de hackear em linha de comando, é interessante. Existem várias outras ferramentas, né, que dá para fazer isso bem mais facilmente, mas o interessante é que o escape também você pode estender ele ou adicionar ele na sua aplicação e utilizar esses recursos. E aqui uma outra função é eu fazendo um xdump de um pacote. Então eu peguei lá da minha captura, ele me mostra o pacote bonitinho no prompt, e eu vou vendo lá que foi um get, pegou o ele pediu o faz icon, e tem todos os campos aqui do header HTTP até chegar lá até chegar no campo de dados, inclusive, se vocês notarem aqui. Então isso é bem escovando o bit mesmo. E outra coisa interessante que eu achei é que ele tem uma função para traçar gráfico já embutida. Então se você quiser, por exemplo, traçar um gráfico do tamanho dos pacotes que você capturou, com essa funçãozinha aqui você já tem um gráfico direto, uma informação rápida para você ter ideia. E basicamente é isso que eu tinha para falar. Essas são as referências. Pessoal, alguma pergunta para o João? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. João, muito obrigado. Opa, perguntas apareceram no calar da noite. Você chegou a fazer teste com o RMON para verificar o tráfego de rede em vez de precisar snifar a rede? RMON, não conheço. É um dos subgalhos da MIB. Ah, não. A gente não implementou isso. Não chegamos a trabalhar nisso. O core dessas bibliotecas que você importa é em C, né? Desculpa, qual biblioteca? Faz alguns importes de algumas bibliotecas de acesso à rede. Não, de recursos de rede. Aqui é tudo Python. Mas elas são 100% Python? 100% Python. Ah? Não, desculpa. Tem algumas que são wrappers, que foram feitos, por exemplo, para libpcap e para o RRDTool são wrappers. Mas eu peguei esses wrappers, utilizei sem modificar nada. Sem precisar implementar nada em C também. Foi usando tudo o que tinha disponível. Mais alguma pergunta, pessoal? Pá. Você mencionou que é uma solução por Python, né? E antes foi era utilizada uma solução com os wrappers, né? Em relação ao desempenho, houve alguma perda significativa de desempenho, algum ganho, ou ficou na mesma? Não, a único wrapper que a gente fez no início foi para a biblioteca SNMP. Até então a gente não tinha essa PySNMP, e a gente fez um wrapper em C do UCD SNMP, né, que é aquela biblioteca em Linux. Não tinha problema de desempenho,
porque essa coleta de informações é tipo um pacote a cada 1 minuto. E as variáveis, elas são bem otimizadas. A gente não pede tudo que tem na MIB, só o que interessa. Então é um pacotinho por minuto, praticamente não tem impacto nenhum em desempenho. Não. Mesmo porque no início, quando a gente começou a trabalhar com C, a demanda era pequena. Então não tinha como a gente aferir isso. Mas hoje a gente tem essa aplicação monitorando uma centena de equipamentos. Uma aplicação. Eu trabalho muito com essa parte. Trabalho com monitoramento já faz algum tempo e para grande escala e para média a gente sempre costuma utilizar o Nagios, né? Que era o antigo NetCent. Eu queria saber se você usou ele como um parâmetro para a criação desse e se esse oferece alguma coisa nova que o Nagios não oferece. Não sei se você tem um conhecimento profundo nele e se o seu produto ele é aberto ao público. Tá, ok. Eu já fiz alguns testes com o Nagios, e assim, em termos de comparação, ele tem larga escala também, né, consegue monitorar, mas a diferença que a gente vê é a interface, porque o Nagios segue, não sei se você viu o do Zenos, segue mais ou menos aquele tipo, né, são tabelas e alarmando os equipamentos, trocando as cores e tal. E isso, nós notamos em alguns clientes que eles tinham uma certa resistência a esse modelo. E aí o diferencial então do nosso aplicativo é a interface. O usuário quer ter um respaldo rápido, com todas as informações ali. Quanto mais informação numa primeira visão ele conseguir extrair, para ele é mais produtivo. Então foi nesse sentido que a gente focou essa aplicação. E a outra pergunta era... sim. Ele ainda não é aberto, mas a gente já discutiu lá na GPR a possibilidade de abrir o código. Como eu disse durante a palestra, ele precisa de uma reescrita, porque ele foi desenvolvido lá em 2002, foi adicionando serviços, só que ele ainda está no modelo antigo, né? Ele está com o Apache, não usa Zope. Não que isso seja um problema, porque ele é um portal que não fica sendo acessado por dezenas, centenas de pessoas, é só os administradores. Mas a gente gostaria de escrever ele utilizando o Zope ou mesmo o Twisted para web server, para ficar mais elegante. E de repente aí abrir esse código. Isso, a gente já pensou nisso, mesmo porque a ideia da GPR não é vender esse produto como uma caixinha. A gente vende num outro modelo, na verdade como consultoria. O cliente na verdade não compra esse software, ele usa e a gente dá a consultoria, vai estendendo, customizando, meio como serviço. Então, no final, ele já segue aí um modelo open source. Só falta mesmo a gente abrir. Só um comentário complementando a resposta do João, que, na verdade, os clientes, se quiserem, têm acesso ao código-fonte. Quer dizer, ele é um pouco open source, tá certo? Só que ele tem um custo. E esse custo, na verdade, é um modelo que sustenta a GPR, permite, por exemplo, que ela tivesse patrocinado a vinda de nós todos para cá, ou outras colaborações que a gente faz. E tem essa característica que o João está falando, é que outros clientes se beneficiam de características que são incorporadas a um cliente. Então, quando um cliente pediu para agregar a funcionalidade X, todos os outros clientes, ao fazer um update, ou novos clientes, já recebem essa nova característica agregada. Então, a gente não faz uma cobrança por funcionalidade. Todos ganham todas as novas funcionalidades que são agregadas ao produto. Então, é uma espécie de um meio termo para você conseguir garantir a subsistência da empresa. Mas o que o João falou é que nós estamos planejando fazer
uma versão não só open source, mas também que não tenha custo, tá certo? Isso é uma ideia aí que está cozinhando. Bom, eu queria agradecer ao João aqui pela apresentação dele. Muito obrigado, João. Vou convidar aqui o